vezes a gente trata Deus assim, de uma maneira assim, não, porque eu quero, porque eu vou lá agora, porque agora em nome de Jesus vai acontecer e vai fazer, e não acontece e não faz. Porque a nossa vida muitas vezes não é digna de receber aquele presente. Muitas vezes eu não fui merecedor de receber certas coisas que eu queria do meu pai, eu queria da minha mãe, e não recebi, porque eu fui mal educado, eu fui desobediente, e agora eu não vou te dar. Isso aí acontece com nós, e nós tratamos nossos filhos assim. Mas não quer dizer que nós não amamos os nossos filhos, né, irmão Raul? Não quer dizer que não ama o seu filho, mas ele vai pedir algumas coisas para o senhor, o senhor vai dizer, não, tu não merece, tu foi desobediente, né? E a nossa vida é feita dessa maneira. E muitas vezes a gente acha, então a gente tem todo um respeito quando vai falar com alguém, né? A gente vai falar com uma autoridade, vai falar lá com o médico, né? A gente é todo respeitoso com o médico. A gente vai conversar, Senhor, vai tu lá, Senhor, vai na minha frente, sei lá. A gente fala de uma maneira tão banal assim, com Deus, que a gente esquece que Ele é o nosso Deus, é a nossa santidade, é o nosso Senhor. E o nosso tratamento com Deus, muitas vezes, a gente falta com respeito com Deus. E quando Jesus andava aqui na terra, a Bíblia diz que quando ele entrou na cidade dele, na cidade de Nazaré, ele não pôde fazer milagres ali, porque o povo não acreditava nele, o povo não tinha respeito por ele, o povo não considerava ele como Deus. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres ali, porque o povo não creu. Porque eu só vou crer naquilo que eu acredito. Eu só vou crer em Deus se eu acreditar em Deus mesmo. E quando a gente não acredita, a gente não tem respeito, não tem fé, trata de qualquer maneira. Porque Jesus, eles zombavam de Jesus. Eles criticavam Jesus. Eles queriam tacar pedra em Jesus. Eles queriam prender Jesus. Eles perseguiam Jesus porque eles não acreditavam. Tratavam Jesus com desrespeito. E aqui tem uma passagem na Bíblia de Marcos, capítulo 1. Versículo 40, que conta a história da cura de um homem que tinha lepra, um homem que era leproso, que morava afastado da cidade, um homem sem esperança, uma pessoa que, quem sabe, certamente já tinha tentado de tudo para se livrar daquela doença e não conseguia se livrar daquela doença. E ninguém gosta de andar perto de pessoas doentes, né? Se tem alguém tossindo, a gente já senta na outra cadeira, porque ele pode estar com uma gripe, uma coisa, passar para mim, eu não quero ficar doente, a gente se afasta, né? Hoje com toda a medicina que tem, todas as vacinas que tem, todos os recursos que tem, a gente não quer ficar perto do doente. Imagina naquela época quando não tinha recurso nenhum, que o remédio mais potente que eles tinham era um chá de Marcela, era um bálsamo, um óleo na testa. Era o que eles tinham, eles não tinham outra ferramenta. Então as pessoas eram isoladas. E esse homem leproso, cheio de ferida, ele vivia isolado de todo mundo, afastado das pessoas pelo preconceito, pela doença e pelo medo que a doença causava nas pessoas. Ninguém queria ficar perto dele. Eu me lembro que logo que surgiu a AIDS, o HIV, as pessoas não queriam nem chegar perto de ninguém, não queriam nem cumprimentar, porque achavam que pegava até no encostar na pessoa, pegava. Depois foi descoberto que não era assim que pegava, não pegava no abraço, mas as pessoas no começo achavam que pegava até no abraço. O preconceito, então as pessoas ficavam isoladas, e nessa época o leproso também estava isolado. Mas a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que havia alguém que poderia resolver o problema da vida dele, resolver a situação dele, a dificuldade que ele estava vivendo. E ele não hesitou, sabe? Ele foi procurar Jesus. E o texto daí nos fala aqui que ele foi procurar. Um leproso se aproximou de Jesus, ele pediu de joelhos. Ele poderia ter chegado para Jesus e dito: ô meu, aqui eu ouvi falar que tu cura aí, que tu é Jesus, eu ouvi falar que tu é curandeiro, eu vim aqui agora para ver se é verdade, aqui me cura aqui, para todo mundo ver aqui, me cura eu agora que quero ver. Ele podia ter chegado arrogante, prepotente, né?
Ô meu, ouvi dizer que tu cura aí, cura eu aqui, então quero ver, faz comigo aqui, quero ver se é verdade. A Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que ele chegou até Jesus e se ajoelhou, pediu de joelhos, ele se humilhou, ele não tratou Jesus como um igual, ele não tratou Jesus como alguém ali, um cara que está ali, eu vou ali agora falar com aquele cara ali, porque ele está ali naquela rua ali. Ele se ajoelhou, ele se humilhou, ele se ajoelhou e chegou até Jesus. E aí ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele não chegou dizendo: eu estou de joelho aqui, eu vim falar que tu faz milagre, agora eu vim aqui, eu quero um milagre na minha vida, eu quero um milagre para mim agora, faz um milagre aqui agora. Não. Ele se ajoelhou, ele se humilhou e disse: Senhor, se tu quiser, mas só se tu quiser me curar, me cura. Tipo assim, mas se não quiser resolver o meu problema, tudo bem, eu aceito viver assim, eu aceito, tudo bem, está tranquilo. Quem sabe ele até pensou assim, quem sabe eu mereço mesmo essa doença, quem sabe é o meu castigo mesmo, quem sabe quantas coisas erradas eu fiz na vida e agora eu estou pagando. Se tu quiser me curar, eu aceito, se não quiser, tudo bem, Senhor. Sabe, ele não chegou exigindo, não chegou cobrando, ele chegou humilde. E aí a Bíblia diz que Jesus, profundamente compadecido, olha bem que Jesus, ele se compadeceu da humildade dele, se compadeceu da sinceridade do coração dele. Jesus se compadeceu dele, a Bíblia diz que Jesus se compadeceu dele, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Glória a Deus. Eu quero, fica curado. E diz assim: no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, Ele nos dá uma oportunidade de nos reintegrar para a sociedade, nos reintegrar para a família novamente. E todos nós precisamos ser reintegrados na nossa família, ou seja, na família aqui na terra, ou seja, na família cristã, mas nós precisamos, e pelas nossas forças nós não vamos conseguir, com a nossa arrogância nós não vamos conseguir, com a nossa vontade nós não vamos conseguir, mas com a nossa humildade, reconhecendo que o Senhor, se Ele quiser, Ele vai nos curar. Isso vai mudar a nossa vida e vai fazer a diferença na nossa vida. E a gente, muitas vezes, a gente se esquece que o Senhor, Ele é o único que pode mudar a nossa vida, mudar o nosso destino. O Senhor é o único que pode mudar os nossos pensamentos. E o Deus que nós servimos é um Deus que tem poder sim, mas quando nós olhamos para Ele como Deus, não aquele Deus distante assim, um Deus próximo de mim, mas a minha intimidade não pode ser maior que o meu respeito por Deus.